Desde pequena, eu amo o dia do meu aniversário. Eu sempre gostei de planejar a festa, escolher as comidas e bebidas, entregar os convites, selecionar a playlist, receber as pessoas e, óbvio, abrir os presentes. Para mim, a data tem um clima e uma energia que é só dela. Tipo aquele clima de final de ano que só o final de ano tem. Eu nunca me importei muito com a questão do envelhecer. Inclusive, eu sempre era a pessoa que ficava empolgada com a nova idade que estava chegando. Mas esse cenário acabou mudando um pouco no final dos meus 20 anos, que foi quando a ansiedade do nossa, eu tô quase nos 30, começou a aparecer. Acho que isso está muito relacionado com o fato de que, mais ou menos ali nos meus 26 anos, eu comecei a escutar de algumas pessoas na minha volta que eu estava começando a ficar velha demais para fazer algumas coisas. Então, eu passei um tempo significativo acreditando que chegar aos 30 anos era praticamente uma sentença de se você fez, você fez. Agora já não dá mais tempo para fazer. O que é uma grande bobagem. A minha geração, a dos millennials, cresceu no meio de coisas que eu considero muito importantes. Então, a gente ouviu muito sobre família e estabilidade, principalmente uma estabilidade financeira e profissional, mas a nossa adolescência e principalmente o comecinho da nossa vida adulta, ali os 17, 18 anos, foram muito marcados por inúmeras novidades tecnológicas que apareciam praticamente todos os meses. Hoje elas aparecem todos os dias, né? Isso significa que a gente tem uma facilidade muito grande em desenvolver habilidades relacionadas ao mundo digital, um pouco diferente da geração dos nossos pais, mas também significa que de vez em quando a gente sofre aqueles surtos de nostalgia, lembrando como eram bons os almoços de domingo, sem os nossos celulares como os protagonistas do rolê. Se eu tivesse que definir a minha geração, eu falaria que sim, a gente quer todas aquelas coisas tradicionais que foram nos ensinadas como corretas, aquele combo da vida adulta, filhos, uma família e um imóvel para chamar de nosso, muitos financiamentos a perder de vista. Mas a gente também quer um pouquinho de propósito. A gente quer fazer determinadas escolhas porque elas fazem sentido para nós. E não necessariamente porque alguém nos falou em algum momento da vida que elas precisam ser feitas em uma determinada ordem. Nos meus 20 anos, eu fiz muitas coisas que, com toda certeza do mundo, eu não fui criada para fazer, coisas que ninguém me ensinou, que eu não tive um exemplo a ser seguido e que saíram totalmente de dentro da minha cabeça e que eu considero muito legais. Eu quebrei padrões que atravessaram gerações e mais gerações da minha família e deixei muito claro que no meu relacionamento e na minha casa, certas condutas não têm vez. Assim que eu entendi que eu queria um futuro profissional diferente do que aquele caminho que eu estava trilhando, eu me mexi. Eu não fiquei esperando o tempo passar e o universo agir e as boas oportunidades caírem do nada do céu no meu colo. Eu fui atrás de uma transição de carreira e eu soube usar muito bem todo o conhecimento que eu adquiri no meu curso técnico que eu fiz durante o meu ensino médio. Eu me mudei de cidade e de casa várias vezes. E durante essas mudanças eu pude revisitar algumas condutas que eu tinha relacionadas a bens materiais. E isso fez com que eu desapegasse de coisas que não eram importantes e desse valor a coisas que realmente importam. Eu defini os meus valores e eu aprendi na marra por que é que não se pode negociar com valores que a gente considera inegociáveis. E quais são as consequências disso? Eu virei uma pessoa tão estável e consciente financeiramente a ponto de poder largar um emprego durante uma crise de burnout. O pessoal que é contra burnout vai falar que burnout não existe, né? Que é uma frescura. Para tirar um período mais sabático, de forma que essa decisão não me fez ter noites e mais noites de insônia, pensando como é que eu vou pagar o meu aluguel e as contas no mês que vem. Se você
você assistiu o último vídeo, você sabe que eu acredito muito que uma das escolhas mais importantes que a gente faz ao longo do nosso caminho é a pessoa que a gente vai dividir a nossa vida. Então a verdade é que toda vez que eu paro para fazer um balanço da minha vida adulta, do começo da minha vida adulta até os dias de hoje, eu fico grata por coisas como casamento, filhos e aquisição de imóveis ainda não terem acontecido, porque esses são marcos importantes na nossa vida e exigem de nós uma real intenção e um gasto de energia significativos. Afinal de contas, esses compromissos em específico, eles não envolvem só a gente, envolvem terceiros, envolvem outras pessoas. Deve ser muito ruim chegar a um determinado ponto da vida e perceber que as consequências de escolhas relativamente incoerentes feitas no nosso passado, por pressa ou por conta de uma pressão externa que não costuma ser pouca, começaram a bater na nossa porta e a gente precisa lidar com elas agora. Não é porque eu tenho 30 anos e que essas coisas ainda não aconteceram que elas nunca vão acontecer. E não é porque elas não aconteceram que eu não penso, não planejo ou que eu descarto totalmente essa possibilidade. Durante a minha festa de aniversário de 30 anos, uma amiga que já está na casa dos 30 há algum tempo, me falou uma coisa que ecoa na minha cabeça praticamente todos os dias. Você vai ver que agora as coisas ficam muito mais fáceis e mais simples, porque é só continuar o que você já começou. Toda cobrança externa passa a simplesmente não importar mais, porque com certeza os 20 já te ensinaram que a única pessoa que você precisa agradar e justificar o caminho que você está escolhendo é você mesmo. Agora eu quero saber de você. Conta aqui embaixo nos comentários se você ainda tá na casa dos 20, arrancando os cabelos, porque logo logo você vai fazer 30, ou se você também já chegou nos 30 e já aprendeu alguma coisa legal que deixou esse período muito mais leve. Se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Desse jeito, o YouTube vai saber que você quer assistir novos conteúdos no futuro. Já aproveita também para compartilhar com alguém que você sabe que pode se identificar com tudo que eu falei hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!